Pessoal, bom dia, 7 horas em ponto, hoje é dia 27 de outubro de 2025, nós estamos começando mais uma edição do Seu Desperta, numa segunda-feira muito animada, porque as portas do mundo parece que começam a se abrir novamente para o Brasil. Aliás, as portas do mundo não, porque elas sempre estiveram abertas, as portas dos Estados Unidos, né? Aconteceu finalmente ontem lá em Kuala Lumpur, na Malásia, o tão esperado e decantado encontro entre Lula e Trump, né? E os dois presidentes que pareciam inimigos viscerais sentaram, conversaram numa boa, se elogiaram, falaram sobre problemas que não estavam na agenda, discutiram até sobre Bolsonaro, que colocaram lá no passado recôndito, né? E o Brasil e os Estados Unidos caminham para a normalização das suas relações bilaterais. O que é muito bom para alguns setores da economia que foram afetados pelo tarifaço, mas é melhor ainda para os americanos, vamos convir, né? Porque eles estão com problemas sérios lá, inflação batendo na porta do consumidor americano, comida caríssima e muito disso porque é esse consumidor que hoje reclama tanto do preço do café, do suco de laranja e da carne, que paga o tarifaço do Trump, né? Então ontem Lula e Trump pareciam bons amigos, né? E aquela fama de encantador de serpentes do Lula, mais do que nunca está viva, né? Amansou o Trump, a reunião foi uma reunião super tranquila, não houve nada de mais nem nada de menos, foi dentro exatamente do que se esperava. Mas aquilo que a extrema-direita antecipava, que seria uma humilhação, que o Trump ia fazer com o Lula o que fez com o presidente da África do Sul e com o presidente e com enfim, com vários outros chefes de Estado, não aconteceu, deu tudo certo. O Zelensky, aliás, eu tinha esquecido aqui o nome dele, né? Porque com o Zelensky foi terrível. Foi terrível também com o presidente da África do Sul, porque ele abusou ali da sua condição de anfitrião e causou constrangimentos internacionais que a diplomacia brasileira tentou de todas as formas evitar. E no fim das contas, o que fica? Fica o Brasil para o mundo como um país maduro que sabe esperar, enfrentar com calma as turbulências e sabe aproveitar as melhores oportunidades para se colocar na mesa de negociação. Não faltou espaço nem para falar sobre a questão da Venezuela, né? E aí o Lula tinha um trunfo na mão para apresentar para o Trump. Disse o seguinte, olha, se vocês quiserem, a gente pode servir aqui como intermediador de uma solução. Por quê? Porque o governo do Lula, que é um governo que se relaciona bem com Maduro, não é um governo que é servil a todas as causas do Maduro. Vocês podem se lembrar que até hoje o Brasil ainda não reconheceu o resultado da eleição. E o que era um problema, inclusive para a esquerda brasileira, acaba virando um trunfo na mão de uma diplomacia que é, sobretudo, responsável e que sabe esperar a hora de colocar as cartas na mesa, que foi o que aconteceu ontem, né? Bom, então tivemos um avanço grande aí com relação à situação do Brasil. O Brasil está sendo visto pelo mundo como um país de gente muito séria e tivemos um retrocesso na Argentina, onde o Milei ganhou as eleições de meio de mandato. E não foi uma vitória pequena. O que se esperava era um desastre, os institutos de pesquisa lá estavam todos eles colocando um cenário muito adverso para o Milei, mas esse cenário acabou não se materializando e os apelos dele, junto com essa pressão do governo Trump por uma solução patrocinada pelos Estados Unidos, isso acabou funcionando e o eleitor argentino sufragou lá o Trump, que agora tem nas mãos aí, né, um trunfo para apresentar para o chefão, o Donald Trump, né? E o anarcocapitalista estava entre a cruz e a caldeirinha, porque se perdesse essa eleição parlamentar, perderia também o apoio de 20 bilhões de dólares prometido pelos Estados Unidos. Agora vamos ver como é que caminha o restante da negociação. O fato é que lá na Argentina o clima hoje, mais do que de surpresa, é de estupefação, tá bom? E assim começamos o jornal de hoje, não sem antes falar do futebol, porque está nos aguardando aqui o nosso queridíssimo Alex Amorim, que este fim de semana não foi bem, né, Alex? O que aconteceu? Gente, olha, eu vou contar para vocês, eu não gosto de futebol, vocês sabem, eu não tenho time, eu falo que eu torço para o Uberlândia, né, Alex? Sim. Mas o Palmeiras é um time que eu não entendo. O Palmeiras pega cada pedreira, está bem, e de repente pega umas situações totalmente fáceis de resolver e se enrosca na própria pedreira. O que acontece com o Palmeiras, Alex?
Bom dia, Panunzio. Bom dia, pessoal. Todo mundo. Boa semana para nós. Então, Panunzio, eu não sei o que está acontecendo com o Palmeiras. Eles estão reclamando de cansaço. O Bruno Fux ontem na coletiva ali, pós-jogo, falou que está cansado os jogadores. Porém, não entendo. Se eles fossem um CLT, não sei como eles se sairiam nessa escala 5x2, 6x1. Que muitos enfrentam. Então, o Palmeiras ontem teve a oportunidade de ganhar o jogo. Teve até um gol ali que foi, para mim, foi mal anulado, porém teve debate porque fala que o Sousa fez falta ali no Cássio. Porém, ontem foi um jogo muito apático para nós. Parecia que o Cruzeiro estava jogando em casa e o Palmeiras fora de casa ali naquele jogo que, querendo ou não, tinha muita expectativa porque era o primeiro colocado contra o terceiro e eu pensei que o Palmeiras iria com tudo para cima porque o Flamengo tinha perdido ali de 1-0 pro Fortaleza no sábado e poderia abrir 2 rodadas de vantagem ali, Panunzio. Pois é, nem com a ajudinha do Flamengo o Palmeiras não foi, né? Sim. Engraçado, mas não está fora da Libertadores ainda, né? Ainda continua lá, né, Alex? Isso, lembrando que quinta-feira tem o jogo de volta ali, Palmeiras e LDU, no Allianz Parque. O Palmeiras tem que fazer um placar de 4 gols de diferença para conseguir se classificar sem a necessidade dos pênaltis. Eu, como bom palmeirense, eu acredito até o final e sexta-feira eu creio que estarei feliz aqui nesse programa ao seu lado, Panunzio. Mas você tá meio otimista, hein? Porque a última foi 3-0 para a LDU, hein? Então, sim. Aí ele tá falando como palmeirense, viu, gente? Agora, me fala uma coisa, e o Flamengo? O que foi que aconteceu com ele? Então, Panunzio, o jogo daquela forma vergonhosa. Todo mundo esperava que ele fosse franco favorito, né? Na verdade, foi uma frustração para a torcida do Flamengo. Isso, o Flamengo ali entrou no sábado contra o Fortaleza jogando fora de casa. Com a vitória, Panus, ele já assumiria a liderança, com o Palmeiras jogando apenas no domingo, como foi. E nisso, o Fortaleza começou jogando bem, fez até um gol ali com o Breno Lopes e meio que fechou a casinha. Teve algumas oportunidades, uma com o Samuel ali no cara a cara, ele isolou ali a bola, tocou para trás. Então o Flamengo meio que decepcionou sábado. Eu mesmo acreditava na vitória do Mengão ali contra o Fortaleza, porém o Fortaleza surpreendeu porque ganhou de 1-0 e abriu ali 3 pontos ali na zona de rebaixamento, chegou a 27 pontos e nessa disputa ali para não cair e não ir para a Série B no próximo ano, Panunzio. Muito bom. E a tabelinha aí, como é que tá? Mostra pra gente como é que foi a síntese do nosso fim de semana. Bora. Antes de mostrar a tabelinha, vamos passar pelos resultados. No sábado teve 6 jogos. Teve o Atlético Mineiro ganhando de 1-0 ali do Ceará. O nosso Coringão ganhou de 1-0 do Vitória, jogando fora de casa. O Fluminense ganhou de 1-0 do Internacional. O Sport perdeu de 2-1 pro Mirassol jogando em casa. E o Mirassol chega... Desculpa, né, mas esse Mirassol é impressionante, hein? Sim. Time que ninguém nem conhecia no ano passado, tá aí hoje, né, metendo bronca. Sim, lembrando que é a primeira participação deles. E ano passado o dirigente do Sport fez um comentário falando o que o Mirassol veio fazer na Série A. E o Mirassol ganhou e respondeu nas redes sociais falando que está em quarto colocado e está com 55 pontos e disputando a vaga para a próxima Libertadores, Panunzio. Muito bom. E aí, passando, Fortaleza 1-0 no Flamengo, o São Paulo ganha de 2-0 do Bahia, foi um ótimo resultado. E ontem nós tivemos apenas 4 jogos, que finalizou a 30ª rodada, Botafogo 2, Santos 2, Grêmio 3-1 no Juventude, o Vasco ganhou de 3-0 e para finalizar o Palmeiras empatou 0-0 ali com o Cruzeiro e nisso a tabela ficou dessa forma, assim, Panos, o Palmeiras em primeiro com 62 pontos, Flamengo com 61 em segundo, Cruzeiro 57 em terceiro e Mirassol finalizando ali a vaga direta para a Libertadores com 55 pontos. Se vocês quiserem ver aonde está o clube do seu amigo, seu clube na tabela, dá uma pausa aqui e dá essa verificada, né, Panunzio? Pois é. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mirassol, esse time que surpreende todo mundo, que aparece aí. Sim. O Mirassol é um time lá do interior de São Paulo, fica perto de São José do Rio Preto, a cidade de Mirassol, né? Isso. E olha, é uma cidadezinha pequena, né? 65 mil habitantes é a população de lá, segundo o IBGE. Me pergunto aqui como é que eles conseguiram um time tão forte assim nesse campeonato. Você sabe, Alex?
Ou amanhã você pesquisa e traz pra gente a explicação para isso? Então, Panos, eu sei mais ou menos o que acontece. Como a gente vê aqui na tabela, o Mirassol tem 55 pontos e tá fazendo jogos inacreditáveis. Ele está ganhando de alguns grandes clubes. Ganhou do São Paulo, empatou com o Palmeiras, já ganhou do Corinthians, Santos e outros grandes clubes aqui do futebol brasileiro. O que eles fizeram, Panos, é que eles viraram SAF. Eles estão construindo um time com jogadores que não tinha muito mérito assim no time, por exemplo, Grêmio, Cruzeiro, esses times. E eles contrataram esses jogadores que estavam embaixo e acreditando no potencial deles, como foi Carlos Eduardo, que jogou no Palmeiras e não jogou bem. O Reinaldo, que tem uma grande passagem pelo São Paulo, o Grêmio, porém, já está em alta pela idade. Então, por exemplo, eles pegou jogadores que estavam em baixa, acreditando no potencial e mesclando com jogadores que vêm até da Série C, que tem o Negueba também, que é um jogador que joga bastante tempo ali no Mirassol. Então, foi algo que essa mesclagem entre os jogadores fez algo benéfico ali pro Mirassol, também surpreendendo a todos, porque no Paulista eles não foram tão bem, mas o Mirassol, com essa mesclagem dos jogadores que tem muito tempo de casa e tudo, fez essa mesclagem muito boa pro Mirassol, Panuso. Muito bom. Estou lendo aqui, porque eu não sei, repito, eu sou um ignorante em futebol, Sim. Mas eu gosto desses fenômenos assim, que de repente pegam a gente de surpresa, e o futebol, como dizia o velho e bom Vicente Mateus, se eu não me engano nessa frase dele, é uma caixinha de surpresa. Mas essa do Mirassol é um feito admirável, viu? É uma cidade tão pequenininha, 65 mil habitantes. E você sabia, Alex, que esse time foi fundado em 1925, está fazendo 100 anos esse ano? Não. Olha só, foi preciso esperar um século para alçar aos píncaros da glória, né? Isso e eu queria mesmo, entender essa ginástica, porque se o Mirassol conseguiu, qualquer um que administre razoavelmente um time de futebol consegue. Até o meu Verdão, a Periquita, lá de Uberlândia. O Periquito, aliás, né? Sim. Ano que vem estaremos ansiosos pela participação dele na Copa do Brasil. Muito bom. Vamos mostrar a tabelinha, só para ver o Mirassol na tabela? Cadê? Só um momento, quando você vai passar aqui a tabelinha. Vamos aqui, ver. Panuso. Aí a tabela aí, ó. Mirassol lá no quarto lugar com 55 pontos, adiante do Bahia, do Botafogo, Fluminense, Vasco, São Paulo. Ô, gente, peraí, hein? Jogadores ganhando milhões, né? Cartolas ganhando bilhões e tudo mais, sabe? E o Mirassol dando uma lição em você. Acho que eu vou torcer pro Mirassol, sabia? Não tem time de futebol, eu vou trocar o Uberlândia pelo Mirassol. Você tem cara de palmeirense, Panuso, vamos nessa. Não, tem não. Eu sou um caipira do futebol. Bom, gente, é isso aí. Já sabemos tudo sobre futebol, né? Sobre o Mirassol. Você sabia dessa história? O Mirassol tem 100 anos o time lá. É um dos times mais antigos do Brasil. E vamos para a meteorologia então, saber como é que está hoje o mapa do Brasil? Olha aí, ó, hoje a parte oeste do país inteira, à exceção do Rio Grande do Sul, tem chuva programada, né? Essa frente verde aí que você está vendo vai lá do Amapá até o estado de Santa Catarina aqui embaixo, como você vê. Tudo isso aqui é chuva. Agora, nessa região também e no interior do centro-oeste e do nordeste, temperaturas todas beirando 40 graus hoje. Portanto, vai fazer muito calor. E nas capitais aqui do Sudeste, à exceção de Belo Horizonte e Vitória, vai chover, tá? Vamos ver então como é que está a previsão. Cadê os avisos meteorológicos aqui? Eu estou na página errada, deixa eu voltar aqui para os alertas. Olha aqui, ó, alerta de chuvarada lá no norte, alerta de chuvarada aqui entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. E aqui, ventos costeiros lá em Fortaleza, né? Bom para quem gosta de windsurf, essa coisa toda, mas ruim para quem não gosta, porque quem só pegar uma praiazinha por causa das ondas e tudo mais. Então, ventos costeiros, movimento de areia, risco de soterramento de construções próximas a dunas e tudo mais com que a gente já está acostumado. Mas não são alertas severos, são apenas alertas amarelos, tá? O alerta mais severo é esse aqui, olha, de chuvas intensas para as regiões sudeste e centro-oeste. Eu vou detalhar aqui para vocês, olha, chuvas de entre 20 a 30 milímetros por hora até 50 milímetros por dia, quer dizer, não vai ser aquela chuvarada, né? Ventos de até 60 km por hora, com baixo risco de corte de energia, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas, tá? Então fica aqui o aviso de que vai chover nesta região. Então agora vamos passar para as temperaturas. Olha, pessoal de Goiânia e Brasília, hoje temperaturas acima de 30 graus, Goiânia com 35 e nada de chuva, hein, gente? Não tem chuva no radar não, tá? Na previsão pelo menos não tem. Vamos aqui começando pelo Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem muitas nuvens, temperatura máxima de 24. Em Florianópolis a máxima será de 21.
Em Curitiba, que começou o dia com 15, a temperatura vai a 19. Aqui em São Paulo foi de 16 a mínima, vai a 27 graus Celsius. No Rio de Janeiro chega a 36 graus Celsius, mínima de 19 durante a madrugada. Madrugada fresca, mas dia quente como gostam os cariocas, né? Em Vitória teremos 30 graus, em Belo Horizonte nuvens apenas, sem chuvas, 32 graus de máxima. Aí vamos aqui para o centro-oeste. Goiânia terá 35 graus de máximas, nuvens, mas não chove. Brasília, dia de céu azul lá, para desespero de quem quer a chuva, né? Que a chuva se regularize por lá. Temperatura máxima de 30 graus. Em Campo Grande, máxima de 30. Em Cuiabá, de 35, pancadas de chuva. Em Porto Velho, 34 graus, chove também, trovoadas. Em Rio Branco, máxima de 31. Também não precisa nem falar que chove, né? Toda essa área verde aqui chove, tá? Em Manaus, máxima de 37, a madrugada foi de 25. Em Boa Vista teremos 37 graus. Em Macapá, 35. Aqui começa o calorão, quer ver só? Olha, Belém, 35. São Luís, 37 graus. Teresina, 39 graus. Eita, nós, que calorão, hein? Em Fortaleza, peraí, antes disso, deixa eu falar de Palmas aqui. Palmas vai a 39, tá? Será a capital mais quente do Brasil hoje. Então vamos lá. Fortaleza, 32 graus Celsius de máxima. Sol em Natal, poucas nuvens, 30 graus. Recife também com 30, sem nuvens. Maceió, 30 também. Aracaju, 30 e Salvador, 27 graus. Agora é engraçado, olha, eu queria mostrar isso aqui para vocês. A máxima e a mínima em Salvador, 27 graus, ou seja, zero de variação no gradiente térmico. Interessante, é a primeira vez que eu vejo isso aqui. Aliás, não é isso não, tá errado, tá? Deixa eu corrigir, são 22 de mínima, 27 de máxima. É uma variação pequena, mas existe variação sim. Bom, é isso, gente, aí tá a meteorologia. Vamos passar agora ao noticiário, começando aqui pelo ICL, mas antes eu preciso antecipar que daqui a pouquinho vai estar conosco aqui o Lula para comentar os fatos do dia, começando pela química, né, pela petroquímica e pelo date entre Trump e Lula, que deu tudo certo, né? Por isso, hoje o assunto está não só como destaque nos jornais do Brasil, mas também nos jornais do mundo, né? Começando aqui pelo nosso queridíssimo iclnoticias.com.br. A manchete é essa que você está vendo por aí, a principal. Lula disse a Trump que Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. Que em poucos dias, ele prometeu, teremos uma solução definitiva para a questão do tarifaço entre Brasil e Estados Unidos. E o Trump foi para as redes sociais registrar o encontro como positivo, tá? Enquanto isso, a choradeira da extrema-direita tá demais. Dá para ouvir de longe, assim, as vozes terríveis, abaladas, né? E tentando apresentar um mundo muito diferente daquele que a gente consegue verificar a partir das declarações de ambas as partes, tá? E a gente vai passar por tudo isso aqui. Temos como destaque também a vitória de Milei, vitória contundente nas legislativas argentinas. E ele declarou o seguinte: hoje foi um dia histórico, carajo. O povo argentino decidiu deixar para trás 100 anos de decadência, disse Milei. Vamos ver quanto tempo vai durar a alegria, né? Porque a situação econômica da Argentina continua periclitante. Eu acho que os argentinos só fizeram o que fizeram ontem nas urnas porque não assistiram ao documentário do Eduardo Moreira, Vai para a Argentina, carajo. Bom, família Bolsonaro aqui se engalfinhando aí contra a direita, né? Porque tá uma guerra agora, todo mundo brigando com todo mundo. Agora o Eduardo Bolsonaro brigou com o Deltan Dallagnol. Está aqui a manchete, olha, Eduardo sai em defesa de irmão por candidatura ao Senado, ataca Deltan Dallagnol, mas esse Eduardo também briga, hein, gente? Pelo amor de Deus, que sujeito mais inquieto, não consegue ficar em paz com ninguém. Ele brigou com todo mundo dentro do campo, brigou com o Tarcísio, brigou com o Ciro Nogueira, brigou com tanta gente que acho que não sobrou nenhum amigo para ele lá na extrema-direita, né? No Rio de Janeiro, olha, gente, o Eduardo Paes caminhando cada dia que passa mais à direita, né? Qual é o sentido desse movimento dele? Não se entende, mas está aí a declaração. Vai caminhar com o PL, porque diz que é por amor ao Rio de Janeiro. Que diabo de amor é esse que passa pela adesão a um partido como o PL, né? Olha, nós tivemos nesse fim de semana também aqui atos em memória de Vladimir Herzog, que foi massacrado pela ditadura militar brasileira. O Herzog talvez tenha sido uma das vítimas mais eloquentes, né? Porque foi um assassinato
absolutamente incompreensível. Por que pegam um diretor de jornalismo de uma rede de televisão que nada tinha que ver com o movimento de resistência ao regime, nada disso, chamam para um depoimento e matam a pessoa depois de torturá-lo e aí apresentam aquela pantomima, né? Um sujeito que se suicida de joelhos, numa foto falsa registrada pela história, que durante muito tempo deu o mote da oficialidade, né? E ajudou a desmoralizar esse regime dos generais torturadores brasileiros. Da comissão do Nobel, tivemos essa notícia, gente, porque todo mundo achou estranho Maria Corina ser agraciada com esse prêmio Nobel. Uma mulher que tem muito a ver com o perfil de Eduardo Bolsonaro, uma mulher que pugna pela intervenção estrangeira na própria pátria dela. Quer dizer, a rigor ela é uma traidora da pátria. Ela ganhou o prêmio Nobel. Mas a comissão do Nobel, a comissão dirigente lá da Fundação Nobel, cancelou a entrega porque não gostou do resultado, diz que o prêmio não se coaduna com esse tipo de premiado. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar isso para vocês, tá? E também temos no nosso site aqui uma matéria para você que está atrás de emprego ou de orientação, você que está estudando ainda, quer sair para o mercado de trabalho daqui a pouco, uma reportagem sobre as profissões remotas, né, que pagam acima de R$ 8.000 e que cresceram no mercado em 2025, tá bom? Pessoal, antes de chamar o Lula aqui, só quero registrar para vocês aqui o que foi que aconteceu lá na Malásia, em Kuala Lumpur, porque aconteceu ontem o tão esperado encontro Lula e Trump. E aqui está no nosso site a informação seguinte: o presidente Lula afirmou na madrugada dessa segunda-feira, madrugada aqui no Brasil, né, que Donald Trump compreende que rei morto, rei posto, e que o ex-presidente Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. Segundo Lula, durante reunião com o líder norte-americano, ele destacou que o julgamento de Bolsonaro pelo Supremo, no caso da tentativa de golpe, foi muito sério, com provas extremamente contundentes. O presidente também mencionou que o encontro abordou questões comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Disse o seguinte: os Estados Unidos não têm débito com o Brasil. Em todo o G20, apenas 3 países mantêm uma relação comercial relevante com eles: Brasil, Reino Unido e Austrália. Essa é a base para retomarmos as negociações, afirmou o governante brasileiro. Ele disse que saiu da reunião com a impressão de que não haverá mais problemas entre os Estados Unidos e o Brasil. E cravou o seguinte: fiz questão de dizer ao presidente Trump que o fato de nós termos posições ideológicas diferentes não impede que nós, chefes de Estado, tratemos a relação entre os Estados com muito respeito. Isso foi colocado na mesa e isso torna tudo mais fácil, disse o presidente Lula. Ele falou também, disse para ele que era inadmissível a punição de ministro da Suprema Corte por causa da votação que houve no processo de 8 de janeiro do golpe. Lula disse ainda ter ressaltado a gravidade do plano golpista, lembrando as ameaças dirigidas a ele próprio, Lula, né, ao vice-presidente Geraldo Alckmin e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Garcia. Lula contou para o Trump, que talvez não soubesse disso, que esses palhaços que estão lá fazendo campanha de Lesa Pátria nos Estados Unidos estavam patrocinando um plano de assassinato, que previa assassinatos, né? E ainda convidou o Trump para continuar dialogando em fóruns internacionais, inclusive na COP30, que vai ser realizada daqui a pouco lá em Cuiabá. Bom, essa é a notícia principal e agora eu vou chamar o meu querido amigo Lula Costa Pinto para me ajudar a entender o cenário em que isso tudo acontece. Lula, bom dia, meu caro, tudo bem? Bom dia, Fábio, bom dia quem nos assiste, quem nos ouve aqui no Desperta. Lula, e aí? Acabou acontecendo a reunião, não houve humilhação, pelo contrário, o presidente Lula estava sóbrio, sentado na cadeira, foi respeitado por um chefe de Estado que estava, embora, né, respeitadas as divergências entre ambos, de natureza ideológica, mas foi muito respeitoso o clima dessa reunião. E eu queria saber como é que se avalia e que consequência prática isso vai ter para essa relação que do nada virou uma relação tão conflituada. Fábio, o presidente brasileiro e a diplomacia brasileira e o Brasil saem, né, dessa reunião, desse encontro bilateral, com um sucesso retumbante colhido. Não apenas porque foi um revés, talvez definitivo, para a extrema-direita brasileira. Se vocês perceberem, a extrema-direita, os Bolsonaro, o clã Bolsonaro, os principais bolsonaristas nas redes,
como Nicolas Ferreira, né, não se pronunciam sobre o ocorrido na Malásia, na reunião em que o tema Jair Bolsonaro, o tema punição necessária das instituições brasileiras ao golpe de Estado que foi tentado, né, aqui no Brasil e que foi corretamente punido pelo Poder Judiciário, saiu de cena. Bolsonaro virou página virada nessa questão. E o que restou para eles foi o revés de terem sido os iniciadores dessa grande confusão diplomática, econômica, tarifária para os produtos brasileiros no exterior. O presidente brasileiro se colocou de peito aberto, de coração aberto, né, no centro da conversa. O presidente americano compreendeu que estava errado, mesmo que não tivesse feito meia-culpa. Ao final da reunião, as equipes ministeriais, os secretários de Estado americano que estavam lá, definiram os negociadores que começaram imediatamente as reuniões práticas para retirar as altas tarifas cobradas sobre produtos brasileiros que estão impactando imediatamente a inflação americana, como café, proteína animal e frutas, e colocaram na mesa uma pauta possível de negociação imediata também. A redução do imposto sobre a importação de etanol, né, americano para o Brasil, que hoje está em 18% e pode efetivamente cair. Se você tiver uma necessidade, como começa a ter hoje, de uma disponibilização de maior volume de etanol nos postos de combustível brasileiro, se você tiver que, sem impactar o preço da gasolina, você ampliar em 1 ou 2 pontos percentuais a mistura, né, do etanol na gasolina que é vendida nos postos brasileiros, você vai ter mercado para essa ampliação da disponibilidade do produto, e isso está em discussão. O acesso de empresas americanas a terras raras, a mineração, a exploração de jazidas de terras raras, que é o novo petróleo, porque tem um impacto muito grande no mercado de baterias para essa miríade de produtos eletrônicos, né, de alta tecnologia que nós temos hoje, e o Brasil tem um patrimônio no seu solo e subsolo de terras raras com minerais fundamentais para a produção dessas baterias. Então, isso também está em discussão, está na agenda. E aí, 2 pontos, o governo brasileiro quer também a imediata, primeiro suspensão, que seria imediata, e depois revogação de qualquer punição a todas as autoridades brasileiras que foram punidas com base na lei Magnitsky, que não se aplica aqui, que foi uma violência jurídica contra o Brasil, e isso deverá ocorrer brevemente que eu falo nos próximos 7, 10 dias, Fábio. E tem a colocação de um ponto de pauta americano que é um pouco mais difícil para a negociação, que é um certo privilégio para as empresas americanas participarem de licitações públicas no Brasil com um certo corpo à frente de outras empresas, de outras bandeiras, de outras nacionalidades. Esse ponto, ele é um pouco inviável dentro do nosso ordenamento jurídico. E isso vai ser complicado na mesa de negociação. Porém, é possível que empresas como a Petrobras, por exemplo, que tem diversos fornecedores em diversas áreas e tem contingenciamentos para a participação de empresas externas nas licitações, nas disputas de prestação de serviços,
é possível que ali, em empresas como a Petrobras, você tenha a participação maior e com algum item, com algum benefício, né, a empresas americanas que podem, então, prestar serviços nessa área de petróleo e gás. Né? Lula, esse é o ponto. Né? Lula, deixa eu te perguntar, eu estou vendo aqui as reações da extrema-direita brasileira, né, e me impressiona muito isso que você falou, da ausência de reação, né, porque até agora houve apenas algum estrionismo. Vou colocar aqui para a gente já dividir, porque eu preciso apresentar mesmo essas informações aqui. Vou colocar na tela para a gente ver. Olha aqui, olha. Primeiro, a reação institucional, tá? Lula deu uma tuitada aí, primeiro, depois ele deu uma entrevista, falou sobre isso e tudo mais. A gente vai mostrar já já. Mas o que ele disse aqui no comunicado oficial no Twitter? Tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde de domingo na Malásia, discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que as nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra autoridades brasileiras. Foi o comunicado do Lula. E aqui, olha só, o comunicado formal da Casa Branca. Reparem, gente, como o tom é o mesmo, tá? Está em inglês aí, mas eu vou traduzir para vocês. O presidente Trump encontrou o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula das nações do Sudeste Asiático. E ele diz o seguinte, ó, foi uma grande honra estar com o presidente do Brasil. Eu penso que nós vamos estar aptos a fazer alguns excelentes negócios, alguns excelentes acordos para os amplos países. Nós sempre tivemos uma boa relação. Eu penso que isso vai continuar. Disse aqui o Trump, que até agora há pouco, né, Lula, era praticamente um demônio aqui para nós. Vou mais, olha, aí a embaixada, Lula, dos Estados Unidos, que ela foi arrogante e atrevida, né, em vários momentos da história atual, apostando no caos. O encarregado de negócios do Brasil fez um papelão e agora está aqui caindo por terra, porque a embaixada no Brasil apenas, o que ela pode fazer agora? Retuitar aquilo que disse o chefe. O Trump manda nessa gente, hein? É incrível. Tá aqui, olha, o post da embaixada atrevido e mal criado é exatamente igual ao do presidente Trump. Aí vem o Alckmin, dizendo o seguinte, o encontro entre Lula e Trump, hoje na Malásia, prova que temos bons motivos para acreditar no diálogo. Foi mais um passo para Brasil e Estados Unidos estreitarem ainda mais laços de amizade. E é mais uma evidência do compromisso do governo do presidente Lula com o povo brasileiro. Cumprimentos do Hugo Mota. Aqui, ó, fico feliz em ver que o diálogo e a diplomacia voltam a ocupar o centro das relações entre Brasil e Estados Unidos. Quando líderes escolhem conversar, a história agradece. Foi assim nas grandes viradas do mundo, sempre pela palavra, nunca pelo silêncio. A Câmara continua à disposição da nossa diplomacia, votando assuntos importantes sobre o tema e comprometida em servir ao país. Aqui começa o histrionismo que eu falei, Lula, e é disso aqui que eu quero ouvir a sua opinião. O senador Humberto Costa, por exemplo, foi um dos milhares que foram para o Twitter, né, tirar um sarro da extrema-direita. O que ele falou aqui? Olha, fez até um comunicado bem modesto aqui. Garantindo nosso lugar entre as nações. É o Brasil de Lula crescendo e se fortalecendo no mundo com respeito e soberania. E aqui um print da manchete do UOL, né? Grande hora de estar com o presidente do Brasil, publica Trump, grande honra, publica Trump após o encontro. Aí o Flávio Bolsonaro ficou pé da vida. Olha o que ele postou aí, ó. Prezado vampirão. Primeiro começou xingando, né, Lula? Trata lá o Humberto Costa como vampiro. A mentira está no DNA do PT. Trump disse que o assunto Bolsonaro não era de interesse da repórter que perguntou. A única soberania que Lula defende é a de traficantes. Aliás, o Lula falou mesmo uma bobagem semana passada, já pediu desculpa e tudo mais. Mas falou, né, Lula? Bom, vamos lá então, Lula. Me conta o que você achou dessa reação. Porque aí começam os palavrões, começam os xingamentos, mas não houve nenhuma grande manifestação da extrema-direita. Eles ficaram calados, né, Lula? Ô, Fábio, eu acho que o primeiro resultado prático para essa representação comercial que ocupa a embaixada americana no Brasil, em Brasília, será o fim e o retorno desse representante comercial para Washington. Ele deverá, nos próximos meses, tá, isso precisa da indicação do agrimã brasileiro, mas é muito provável
que ele seja chamado de volta a Washington e perca o seu posto no Brasil, porque ele errou em tudo e de maneira inapropriada, né, no curso dessa negociação entre Brasil e Estados Unidos, que começou com as fake news plantadas pela extrema-direita. A segunda questão é essas reuniões preparatórias da equipe técnica, já de maneira pragmática, para dar resultados imediatos, porque os dois presidentes esperam que até o fim da semana você tenha resultados práticos imediatos, como a suspensão das tarifas comerciais nos produtos que atingem a economia americana, como o café, que a gente falou aqui, café, frutas, proteína animal, né, e outros produtos dispersos de natureza do agronegócio. Agora, Fábio, os dois presidentes deverão se reunir novamente agora na Casa Branca, na semana que vem, numa viagem que não estava marcada. O segundo aspecto, isso para quê? Para dar o contorno definitivo, né, do sucesso desse encontro. A segunda questão é, o Trump falou que poderia visitar o Brasil em breve. E será um sucesso retumbante para a COP30 se o presidente Lula trouxer o presidente americano para Belém do Pará durante a COP30, porque é um dos pontos de atrito entre o Trump e todo o trade internacional ambiental, né, a questão das posições americanas não referendando os tratados internacionais de redução de emissões, né, de combustíveis fósseis na atmosfera. Então, esse trabalho está em curso, work in progress, nessa questão. Um outro aspecto, Fábio, é justamente esse reflexo interno. Você dinamitou todas as bases da extrema-direita brasileira, que construiu o discurso nesse sentido de que só eles tinham legitimidade para negociar e que, imagine, você lembra que o Tarcísio de Freitas tentou bypassar o governo central brasileiro como negociador dessa pauta com o governo americano, e mais que isso, o Tarcísio de Freitas foi ao Supremo Tribunal Federal dizer que era importante que o presidiário Jair Bolsonaro tivesse uma autorização, a devolução do passaporte e uma autorização para que ele viajasse aos Estados Unidos para negociar com o Trump, porque só ele conseguiria fazer essa negociação. O Tarcísio propôs isso e foi por causa dessa maluquice que ele está calado agora. Diga. Eu quero te mostrar uma coisa aqui, ó. Vou pedir aqui para os meninos aqui da produção colocarem o vídeo para mim. O vídeo do VT Dudu. Só para a gente relembrar, eu peguei isso aqui de um perfil no Twitter, mas é para a gente relembrar a arrogância que essa gente tratou, né, a ascendência que tinha sobre os canais institucionais. Roda para a gente um trechinho aí, por favor, Alex. Estou dizendo que nós vamos pessoalmente boicotar qualquer tentativa de conversa aqui nos Estados Unidos que não passe por uma anistia ampla, geral e restrita. Todos serão, e com a diferença de que um é filho do presidente e o outro é uma pessoa que já goza de uma enorme credibilidade aqui dentro. Você vê, esse é o Paulo Figueiredo, né? Esse cara falou tanta bobagem e continua falando bobagem. Exatamente. Né? Então, assim, o resultado dessa reunião bilateral tirou totalmente a legitimidade, a credibilidade desse discurso da extrema-direita. Agora, joga no colo do Tarcísio de Freitas uma questão definitiva para ele. Eu acho que o sucesso desse encontro Trump-Lula, né, na Ásia acaba de vez com a candidatura do Tarcísio a presidente da República, porque ele está colocado como um pateta nesse picadeiro nacional, da política nacional, e terá que reconstruir a sua imagem. O Tarcísio, ele defendeu posições que são contrárias
ao maior Estado exportador brasileiro, contra a economia das grandes empresas do Estado que ele representa, que é o Estado de São Paulo. E ele foi propor à Suprema Corte Brasileira uma coisa indigna, ilegal e imoral, né, para que o ex-presidente, atual presidiário, Jair Bolsonaro, fosse ser o negociador brasileiro no exterior. E veja, agora, de manhã cedo, vazou, alguém contou, alguém da comitiva americana contou para um repórter que o presidente Donald Trump teve interesse em perguntar ao presidente Lula, na parte fechada da reunião, como é que tinha sido a questão da prisão dele, o que é que tinha acontecido, e disse que admirava muito a volta que ele deu, o looping reverso que ele deu na própria vida, se reelegendo, vencendo a cadeia, fazendo com que o próprio judiciário brasileiro considerasse ilegal a prisão dele, que foi o que aconteceu, e se elegesse presidente da República. Então, o Trump sai dessa reunião absolutamente encantado, não tenha dúvida disso, Fábio e quem nos assiste. O Trump sai dessa reunião absolutamente encantado com a trajetória pessoal do Lula, e isso aqui não vai nenhum encantamento meu, por exemplo, com o Donald Trump, que é uma figura perversa, como nós sabemos. Agora, é inegável que o Lula deixou a direita brasileira e internacional perplexa pelo lado bom, né? Está perplexa pela habilidade de estadista que ele tem. E é isso que nós estamos vendo agora. E ainda colocou uma coisa que nós adiantamos aqui nesse programa, tá, Fábio? O Lula colocou na mesa a possibilidade de ser o negociador da paz na América do Sul e de evitar, né, essa ignorância, essa ignomínia, essa tragédia que pode ser uma ação militar americana contra a Venezuela e a Colômbia. E o presidente Lula colocou o tema na mesa e se dispôs a ser um negociador. Aliás, se isso acontecer, né, o meteoro vem. Né? O meteoro agora é o 3i Atlas, que chama, é o cometa. Ô Lula, só para falar um pouquinho sobre isso, vou te mostrar como é que o Lula foi recebido na Malásia. Porque é o seguinte, o Lula sempre teve ótimas relações. Eu queria lembrar que, inclusive, no primeiro governo, eu cobria o governo Lula e fui com o Lula a Washington na primeira viagem, onde ele se encontrou com George W. Bush, que era uma espécie de Trump que come de garfo e faca, né? Sabe usar o garfo e a faca. Mas o mundo ficava surpreso com a habilidade do Lula, que conseguiu cativar o republicano, né? Não era um republicano desse tipo do Trump. Agora, olha só como é que ele foi recebido lá na Malásia por conta do aniversário, hoje é aniversário dele. Então, parabéns para o presidente Lula aí, ganhou um presentão ontem do presidente dos Estados Unidos. Mas vamos ver como é que ele foi recebido lá na Malásia. Roda pra gente o VT, fazendo favor, o Alex. O Lula está bem na foto, hein? Os jornalistas estrangeiros cantando parabéns para ele pelo aniversário. Virou mesmo a celebridade que ele sempre quis ter e mereceu, porque depois dessa de agora se coloca mesmo como, né, um player. E aqui eu quero fazer um comentário, já falei lá na abertura do jornal, queria saber se você concorda comigo ou não. Eu preciso só andar porque nós já ocupamos tempo demais hoje, mas um trunfo do Lula para enfrentar essa crise da Venezuela com os Estados Unidos foi justamente o fato de o Brasil não ter se antecipado e reconhecido o resultado de uma eleição muito complicada, que foi a última eleição do Maduro, né? Quer dizer, aquilo que a esquerda brasileira criticou à época, na verdade, hoje, constrói capital político para o Lula se firmar como possível mediador para a solução dessa encrenca, né, Lula? Exatamente, Fábio, perfeito você lembrar isso. Por quê? Porque o Brasil, do presidente Lula, colocou lá atrás uma condição legalista e universal, do direito universal, para reconhecer aquela eleição, era que fossem liberadas as atas, né, e os mapas de votação
das urnas que estavam sob contestação. E o Maduro não liberou, né? O Maduro quis produzir um reconhecimento a fórceps de uma eleição que estava sob suspeição. Então, como não foi preenchida a pré-condição republicana, legalista brasileira, o Brasil não reconheceu, né? Foi isso que aconteceu. E isso dá credibilidade, legitimidade a esse discurso, né, do espetacular Itamaraty, da diplomacia profissional que o Brasil tem, e também dá uma medida para o mundo, né, da qualidade das nossas instituições e do compromisso democrático das instituições brasileiras, porque nesse caso é o Brasil, é o governo brasileiro representando o Estado Nacional, representando o Estado brasileiro ante o mundo. Então isso deu essa legitimidade. E agora me permita só aqui emendar para a gente encerrar, porque de fato a gente andou muito com o tempo hoje, Fábio. O presidente desembarca no Brasil no dia do seu aniversário. Hoje certamente não terá nenhuma reunião de governo fundamental em razão disso. Agora, ele chega numa semana em que ele vai ter que fechar a negociação em torno do nome que ele prefere indicar para o Supremo Tribunal Federal, que é o Jorge Messias, arrematar, né, esse pacote de avanços e negociações com o Senado para que o Jorge Messias passe, né, nas sabatinas. E aí mais um dado que eu quero trazer do noticiário que você leu aqui e que a gente antecipou aqui na sexta-feira, tá, Fábio? E também em vídeos que eu gravei aqui para o ICL, que é esta inapropriada adesão do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ao PL, deixando claro que será candidato à reeleição com o PL na chapa, tirando o PT da chapa, o PT que ele vinha segurando próximo a ele, o PT do Rio de Janeiro, há 2 anos, né? E mais que isso, sem se pronunciar sobre aquela frase abjeta, canalha, do senador Flávio Bolsonaro, que na loucura desmedida deles, na semana passada, na sexta-feira, chamou as tropas americanas para que bombardeassem a Baía de Guanabara, né? Então, vejam o tamanho desta maluquice do Eduardo Paes. Ele está dizendo que vai celebrar uma chapa para disputar o governo do Estado com o PL do senador Flávio Bolsonaro, que está chamando um bombardeio americano ao seu território. Na Baía de Guanabara. Perdeu completamente a noção. Exatamente. É de doer esse negócio, viu? Bom, Lula, beleza, valeu. Avançamos com o tempo, mas também a gente informou bem as pessoas aqui. Obrigado para você. Nós esperamos aqui sexta-feira ou a qualquer momento em edição extraordinária, né? Obrigado. Abraço, Fábio. Abração, Lula. Tchau. Bom dia para vocês aí. Ó, e não tem chuva para Brasília hoje não, hein, Lula? Tô preparando aí a toalha molhada na cabeceira da cama. Gente, só mais algumas... foi tão importante o que aconteceu esse fim de semana que não tem problema, né? Você entende se a gente deixar alguns outros assuntos pendentes aqui pro N1, tá? Mas vamos lá, olha, quero mostrar para vocês algumas outras reações aqui que estão no campo da extrema-direita. Pra vocês verem como os caras estão perdidos lá, né? Flávio Bolsonaro. Comparem Lula e Bolsonaro, comparem os dois governos, tempos diferentes. O governo do ódio, que é o governo do pai dele, era liberdade, ordem... Gente, de onde que o cara tira isso? Fala sério. Né? E continua aqui. O governo do amor é sem picanha, sem cervejinha, sem gasolina, sem direito de liberdade de expressão. Você só pode falar aquilo que o regime permitir. Eles estão mesmo numa cruzada quase medieval aqui, né? Ainda botam uma foto do Augusto Nunes no Twitter aqui. Enfim, olha aí começam os memes, né? E aí tá engraçado lá no Twitter, porque o Twitter é um circo, o circo da internet é o Twitter. Esse aí é o Danilo Gentili, que você conhece bem, Danilo Gentili que já apoiou o Bolsonaro lá para trás, depois mudou de ideia. Hoje está numa guerra sem fim aí com o Bananinha, botou o Bananinha vestido com a camisa vermelha do PT e o emblema da seleção, né? Quer dizer, é o craque do gol contra.
embaixo aqui a legenda, bananinha. Aqui, olha, esse foi talvez o meme mais significativo que correu na internet. O Trump fazendo o L. Quem diria, né? Parecia tudo tão difícil há bem pouco tempo atrás, agora também. Gente, são memes, tá? Não estou dizendo que é verdade. O Trump não fez o L, coisíssima nenhuma. Agora, olha, nós estamos com um tempo muito avançado hoje e eu preciso falar para vocês da eleição na Argentina, né? Da eleição de meio de mandato. E foi uma surpresa para todo mundo. Os argentinos estão estupefatos com o que aconteceu. E o pior é que a participação dos eleitores nas urnas foi baixa, né? Eu não sei se mudou esse número, mas ontem estava em 58,5%. Pouco mais de metade da população acorreu às urnas para votar. E aí deu Milei, né? Todo mundo achava que não. Nenhum instituto de pesquisa previu essa história toda. Então, vou mostrar para vocês aqui as manchetes. Primeiro, do jornal página 12, do jornal lá de Buenos Aires, de oposição ao governo Milei. E ele diz aqui, ó, o governo libertário impôs o medo e a debacle e ganhou as eleições. Quer dizer, está atribuindo a vitória a um clima de terror construído lá pelo Milei, né? Ainda que 15 pontos abaixo desde 2023, o governo conseguiu o triunfo que buscava. A onda violeta recorreu o país e até ganhou por décimos a província de Buenos Aires. Apoiado na intervenção de Trump, Milei convocou os governadores derrotados para alcançar o respaldo parlamentar de que necessitava para aprofundar o ajuste sobre os trabalhadores, os aposentados e a educação pública, diz aqui o jornal Página 12. Vamos ver agora o Clarim aqui, que é um jornal que é de oposição contumaz, né, ao peronismo, que equivaleria aqui à esquerda brasileira. Está dizendo aqui na sua manchete, surpresa maiúscula, Milei arrasou e deixou o peronismo golpeado. O Partido Liberdade Avança obteve quase 41% dos votos ao nível nacional, superando por 9 pontos o peronismo dos Kirchner, né? E dos aliados com 31%. O governo teve triunfos amplos em Córdoba, Mendoza, Santa Fé e em Buenos Aires também. E aqui aparece, né, um Javier Milei, provavelmente tão surpreso quanto todo mundo, se rejubilando aí da vitória que conseguiu ontem e que, né, tira o bode que o Trump botou aí na sala, que era a tal da ajuda de 20 bilhões de dólares que foi prometida para o caso de o Milei ganhar as eleições. Então agora ganhou, vamos ver o que vai reservar, né? E aqui, olha, o mapa dos votos, como é que foi a eleição lá na Argentina. Tudo isso que está entre azul e violeta foram vitórias principalmente o violeta, né, que é a cor predominante nesse mapa, vitórias de Milei e aliados, tá? Liberdade Avança deu um batacaço em La Província de Buenos Aires, superou o peronismo por menos de um ponto em Buenos Aires, mas ganhou a eleição. Um voto muda o resultado de uma eleição, né? Aqui a matéria nos diz o seguinte, olha, matéria do Clarim. O oficialismo obteve 41,5%, ganhou em 99 dos 135 distritos de Buenos Aires, enquanto que a Força Pátria parou em 40,9%. E uma brusca troca de cenário a respeito das eleições, quando o partido havia imposto por 13 pontos, tá? Então é isso aqui, gente, são as informações lá da Argentina, não deu o que o mundo esperava, né? Não deu o que ninguém esperava e o Milei ganhou as eleições parlamentares lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo aqui no campo da direita brasileira. A direita está, na verdade, tá se engalfinhando já aí, por quê? Porque apareceram muitos candidatos e tudo mais, e agora tem as candidaturas da família Bolsonaro criando um clima muito complicado em alguns estados do país. Entre esses estados está lá o estado de Santa Catarina, né? E o Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, saiu em defesa do Carlos Bolsonaro, que os catarinenses vão acolher como seu senador. Como é que pega um cara que não conhece nada do estado, mas na família Bolsonaro isso não é novidade? Preciso lembrar que o deputado federal mais votado de São Paulo é um carioca, filho do Bolsonaro, que não tem menor relação com São Paulo, né? São Paulo elegeu o cara que está lá nos Estados Unidos agora como lesa pátria lá, morando lá, vivendo lá e fazendo campanhas para detratar o seu próprio país.
Mas vamos ver o que está acontecendo lá em Santa Catarina, na matéria da Amanda Miranda, tá? Ela nos conta que o Eduardo Bolsonaro saiu em defesa do irmão e começou a brigar agora com Deltan Dallagnol. Acho que já não tem mais ninguém na direita brasileira com quem o Eduardo Bolsonaro não tenha brigado, né? O que nos diz a Amanda na reportagem dela no nosso site hoje, iclnoticias.com.br? Em meio ao seu pior dia desde que embarcou para os Estados Unidos para tentar contra a soberania do país, Bananinha fez uma postagem apoiando o irmão Carlos Bolsonaro na disputa ao Senado por Santa Catarina. A mudança de domicílio e confirmação da candidatura do filho do ex-presidente gerou um racha na extrema-direita catarinense e enfraqueceu o projeto da deputada federal Caroline de Toni, que tem subido o tom contra lideranças partidárias e chegou a dizer que não é palhaça. Caroline de Toni, hein? Tá bravíssima ela agora. Vocês se lembram que 15 dias atrás ela abriu mão da liderança da minoria para que o Eduardo Bolsonaro pudesse, né, um pouco mais de 15 dias, pudesse lá fazer uma jogadinha para tentar ser líder indicado pelo PL para não perder o mandato. Agora ela está estribuchando aqui contra ele. Bom, vamos lá, o que nos diz a Amanda aqui? O comentário de Eduardo Bolsonaro foi compartilhado por ele nos seus stories do perfil do Instagram. A defesa de Carlos é parte da repercussão de um vídeo de uma entrevista da deputada que tem a bênção do próprio Bolsonaro para se candidatar, mas não encontra espaço no partido. O governador Jorginho Melo quer construir uma grande aliança suprapartidária e planeja que a segunda vaca na chapa ao Senado seja de quem? Do Espiridião Amin, que já foi senador mais de uma vez, inclusive, né, por Santa Catarina. E o que nos diz aqui a própria Carol de Toni? Ela diz o seguinte, ó, engraçado falar em meritocracia e ignorar que o Carlos foi eleito vereador aos 17 anos, lá em 2000, quando ninguém falava em direita. Naquela época tudo era mato e o mais de direita era FHC, lembra? Mesmo depois de liderar a principal ferramenta política do país, sob o exemplo de Jair Bolsonaro, que foi a internet, a meritocracia de Carlos é convenientemente esquecida. A frase é do irmão dele, tá? Bom, vamos lá. E aí o intertítulo, dizendo que Eduardo criticou Deltan porque ofereceu uma legenda no Partido Novo para a deputada, né? Nos conta aqui a Amanda. Ele também elogiou Detone, que considera uma das principais parlamentares do país, e dividiu sua visão sobre como a política deve se inspirar nos negócios privados, em que os sucessores costumam ser os filhos dos fundadores. No comentário de Eduardo, também sobraram críticas ao ex-procurador Deltan Dallagnol, que convidou Caroline para ir para o Novo, legenda com quem a deputada tem conversado para manter a candidatura. Não me admira ver aqui acima um comentário do Deltan convidando abertamente para o Novo e nenhum falando da tal união da direita. Aqui também convenientemente esquecida, disse. O comentário ao qual Eduardo se refere falava que as portas do Novo estão abertas para a deputada Caroline de Toni. A entrevista que Caroline concedeu à Rádio Princesa, no oeste de Santa Catarina, caiu como uma bomba no meio bolsonarista e expôs um racha interno que dificilmente terá conceito. A parlamentar afirmou que será candidata e que vai aguardar até o fim da janela partidária para decidir o que fazer, né? Então tá aí Caroline de Toni, de malas prontas, não se sabe se vai embarcar ou não no Novo, mas o fato é que o clima, que deveria ser um clima de união e tranquilidade lá em Santa Catarina, na verdade virou um clima de guerra, né? Entre os Bolsonaro. Aliás, esses Bolsonaro são muito fortes. Pessoal de Santa Catarina, você que é bolsonarista e vive aí, pelo amor de Deus, fala sério. Vocês vão ter um senador que não tem a mínima relação com o estado de vocês, que mal sabe onde fica. Pela história dele, consta que o Carlos Bolsonaro foi a Balneário Camboriú participar de treinamento de tiro lá. Foi tudo que ele sabe de Santa Catarina. Agora, o senador da República é o cara que vai representar a unidade da federação, tá? Ele não representa o povo. Ele representa a unidade da federação. Vocês vão dar mesmo legenda para o Carlos Bolsonaro virar senador por vocês? O que ele vai agregar para Santa Catarina, né? Enfim, está feito aqui o enrosco, o angu de caroço, está se formando um quadro muito interessante e nesse caso dessa briga, Caroline de Toni, Deltan Dallagnol, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Jorginho Melo, a gente torce mesmo pela briga, tá bom? Eu preciso encerrar o programa aqui. Antes, quero convidar vocês aqui para o evento que o ICL está promovendo essa semana. A gente sabe da importância, né, do pensamento crítico e por isso, o GECE
Souza preparou uma aula magna, né, para explicar para você como é que o capitalismo engana os trabalhadores, né, e transforma cidadãos em meros consumidores, tá? É muito bacana essa aula, ela vai acontecer na quinta-feira agora, dia 30, às 20 horas. E olha, faz um favor para você mesmo. Vai agora aqui no despertaicl.com.br, deixa lá o seu e-mail e você ganha um convite para assistir a essa aula magna aqui com o Gessé e o Eduardo, que vai mediá-la, tá bom? Gente, bom dia para vocês, espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. A gente está de volta aqui amanhã, às 7 da manhã, para continuar escrevendo essa crônica sobre a vida real aqui na Terra Redondinha. Tchau, obrigado para você, até amanhã. O capitalismo ilude os trabalhadores com uma promessa de sucesso, desde que eles usem a sua liberdade e criatividade para trabalhar mais e mais e mais. E esse sucesso não vem. Essa ideia não se tornou hegemônica à toa. Ela foi construída, manufaturada. Os super ricos e a imprensa que serve ao capital venderam essa ideia durante anos, 24 horas ao dia. No dia 30 de outubro, quinta-feira, 20 horas, darei uma aula magna no ICL chamada A Grande Mentira do Capitalismo, baseada no meu novo livro. Vou mostrar como o sistema ilude e engana todos os trabalhadores.